Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras de hoje nos ensinam que o caminho para o verdadeiro reino passa pela sensibilidade do coração e pela atenção ao outro no comprometimento de sermos templos vivos de Deus. Então, a primeira leitura de hoje está em Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 45. Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 45. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. E estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras, no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo a semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes, esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Então, essa primeira leitura, né, fala aqui pra gente, né, que os reinos vêm e vão, né, como na interpretação do sonho do rei, decifrado pelo jovem Daniel. Então, essa elucidação nos ensina o aspecto passageiro da vida e de que modo podemos nos comportar e entender que somente Deus tem o verdadeiro poder, subjugando as nações e fazendo prosperar aqueles que nele confiam. Essa interpretação é bela e fala aos nossos corações, de modo que podemos buscar em Deus a plena segurança e nunca no poder passageiro, que na maioria das vezes tem cabeça de ouro, mas pés de barro. Então, que nós realmente possamos depositar toda a nossa confiança em Deus, né? E nós devemos realmente buscar nele toda a segurança. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 21, versículos 5 a 11. Lucas capítulo 21, versículos 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado de formosas pedras e dádivas. E Jesus disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-me, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo.
Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fontes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, no Evangelho de hoje, né, Jesus fala sobre a suntuosidade do templo e o seu caráter passageiro. O Senhor demonstrou com a sua vida que o templo verdadeiro é construído com pedras vivas, de boa vontade, justiça, direito e cuidado, sobretudo com os que padecem necessidades. Então, nos templos vivos de Deus, caminhamos na estrada de Jesus, buscando dia após dia aprender de seus ensinamentos, a fim de que sejamos dignos de nos sentar à sua mesa no reino celeste. Que nós realmente possamos sempre cada vez mais, né, buscar, né, o reino de Deus sempre, né, na nossa vida, sempre em primeiro lugar na nossa vida e sempre, né, colocar em prática os ensinamentos de Deus. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.